Laura sempre amou o prédio onde morava. Aquela construção antiga tinha algo mágico, a forma como o sol se refletia nas janelas de vidro colorido e os detalhes da arquitetura que contavam histórias de outros tempos. Mas tudo isso estava prestes a acabar. O novo dono do prédio, Gabriel Santini, um empresário conhecido pela sua rigidez e poder no mercado, havia comprado o imóvel e tinha planos de demolir o local para dar lugar a um novo empreendimento. A comunidade de moradores, que há anos habitava o edifício, se via diante de uma grande ameaça: perder suas casas e suas histórias. Laura era a representante dos moradores. Naquela noite, iria participar de um baile de máscaras promovido pelos próprios moradores, como uma última celebração. O salão estava repleto de fantasias criativas, mas Laura, sozinha em um canto, apenas observava. O evento era bonito, mas algo dentro dela se sentia desconectada. A tristeza pela perda do prédio a consumia, e ela mal notava as pessoas ao seu redor. Até que, em um movimento suave, uma mão masculina apareceu à sua frente, interrompendo seus pensamentos. Que tal uma dança? A voz dele era suave, mas com um tom misterioso. Laura olhou para ele, que estava de máscara, e pela primeira vez naquela noite, algo dentro de si pareceu despertar. Sem saber por quê, ela aceitou a mão estendida, e ambos se movimentaram pela pista. A música os envolvia como um feitiço, e, à medida que dançavam, a conexão entre eles parecia crescer. O desconhecido parecia ser uma extensão dela mesma, como se já o conhecesse de alguma forma, mas ao mesmo tempo, ele era um completo mistério. Os corpos deles estavam próximos, o calor do momento os envolvia, e sem que ambos soubessem como ou porquê, seus lábios se encontraram em um beijo arrebatador. A multidão ao redor parecia desaparecer, e, por um breve segundo, era como se estivessem sozinhos no mundo. Mas a magia foi interrompida pela chegada repentina de um bloco de foliões, e os separaram, arrastando Laura para longe dele. Ela tentou olhar para trás, tentando ver aquele homem novamente, mas a multidão a impediu. Quando a pista de dança se acalmou, ele já não estava mais ali. E, com isso, o mistério e o desejo permaneceram. Na manhã seguinte, Laura foi convocada para uma reunião urgente com os outros moradores. Gabriel Santini estava lá, pronto para discutir os planos para o prédio. Como representante, Laura se posicionou contra a demolição, tentando defender a história e os laços que todos tinham com o lugar. Ela falou com firmeza, mas havia algo nela que ainda se sentia desconectada. Algo ainda a incomodava, o homem misterioso do baile. Ela não sabia por quê, mas não conseguia parar de pensar nele. Gabriel observava Laura com atenção durante a reunião. Ele a reconheceu imediatamente. Como poderia não reconhecer a mulher que havia beijado na noite do baile? Seu coração ainda batia mais rápido ao lembrar daquele momento. Ela estava tão encantadora naquela fantasia de máscara, mas sua beleza transcendeu a aparência. E o beijo? Ah, o beijo! Ele estava determinado a encontrá-la novamente. Senhorita Laura, entendo sua preocupação com a demolição, mas os negócios são negócios. Não posso deixar que uma simples questão sentimental interfira no que é necessário para o progresso. Gabriel disse, sua voz firme, mas com uma leve carga de admiração escondida. Laura olhou para ele, mas algo na maneira como ele falava a desconcertava. Algo em seus olhos parecia familiar, mas ela não sabia de onde o conhecia. Sim, Sr. Santini. Entendo que para você isso seja apenas um negócio, mas para nós, os moradores, é mais do que isso. Este prédio é nossa casa, nossa história. Não podemos simplesmente perder tudo sem lutar. Respondeu ela, sua voz firme, mas não sem a preocupação que a consumia. Gabriel sorriu para ela, mas havia algo em seu sorriso que Laura não conseguiu identificar. Algo que a fazia sentir que ele sabia mais do que estava dizendo. Ela, no entanto, estava tão focada na reunião que não percebeu o olhar dele voltado para ela de maneira intensa. Após a reunião, Gabriel não a deixou ir facilmente. Ele se aproximou dela enquanto ela tentava sair, e, com um sorriso misterioso, falou. Senhorita Laura, é um prazer finalmente conhecê-la oficialmente, depois daquela noite mágica no baile. Laura olhou para ele, confusa.
Aquelas palavras a atingiram com força. Ele havia se referido ao beijo, mas ela não o reconhecia. Ela franziu a testa e perguntou: Você estava no baile de máscaras? Gabriel assentiu, um sorriso travesso nos lábios. Sim, e eu sou o homem que dançou com você naquela noite. E o homem que roubou um beijo seu, sem que soubesse quem você era. Laura ficou em silêncio, processando a informação. O rosto dele parecia familiar, mas sua mente estava tão cheia de coisas que ela não sabia como reagir. Ela ficou um pouco desconcertada, e Gabriel percebeu. Eu entendo que você não me reconheceu. Mas eu nunca esqueci aquele momento. E eu não poderia deixar passar a chance de te ver novamente. Ela olhou para ele, ainda sem entender completamente, mas havia algo nele que a atraía, algo que ela não podia negar. Nos dias seguintes, Laura tentou se concentrar em sua luta contra a demolição do prédio, mas não conseguia tirar Gabriel de sua mente. Ele estava em toda parte. E ela, por mais que tentasse, não conseguia entender a conexão inexplicável que sentia por ele. Foi então que Gabriel a procurou novamente. Ele a encontrou em um café da cidade, e desta vez, ele foi direto ao ponto. Laura, eu sei que você está preocupada com o prédio, mas eu não sou apenas um empresário. Eu tenho um plano para este lugar. Eu não vou demolir o prédio como você pensa. Eu vou reformá-lo. Quero transformar ele em algo mais. Algo que traga um novo capítulo para todos aqui, inclusive para nós. Laura ficou surpresa. Não esperava essa proposta. Ela o encarou, procurando qualquer sinal de que ele estivesse mentindo. Você vai reformá-lo? E o que você quer em troca? Perguntou ela, desconfiada, mas também tocada pela ideia. Gabriel olhou para ela com seriedade. Quero algo que eu já deveria ter feito há muito tempo. Laura, eu quero você. Eu te vi naquela noite, e algo em mim me disse que você era a pessoa com quem eu deveria compartilhar minha vida. O que acha? Laura sentiu o coração disparar. A proposta de Gabriel a pegou de surpresa, mas algo dentro dela a fez acreditar nele. O mistério, o beijo, tudo fazia sentido agora. Ela viu nos olhos dele a sinceridade que ela sempre procurou. Ele não estava apenas falando sobre negócios. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, sem palavras para o que acabará de ouvir. Gabriel sorriu e a tomou pela mão. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense no que eu disse, Laura. Eu prometo que o que temos aqui será mais do que apenas uma história de negócios. Vai ser a nossa história. E assim, depois de muitas conversas e desafios, Gabriel cumpriu sua promessa. O prédio foi reformado, mas o que mais importava era o novo começo que ele e Laura haviam encontrado juntos. Com o tempo, a relação deles floresceu, e, após algum tempo, ele finalmente a pediu em casamento, como havia prometido naquela tarde de revelações. Eles viveram felizes, não só pelo que tinham, mas pelo que haviam conquistado juntos, apesar de todos os desafios. O prédio, agora renovado, se tornava um símbolo não só de mudança, mas de um amor inesperado, que floresceu no meio de mistérios e destinos entrelaçados.